O que realmente te limita? Será que são as circunstâncias, o passado, as dificuldades do presente? Ou será que a maior prisão está dentro da sua própria mente? Todos os dias, somos bombardeados por dúvidas, medos e crenças que nos fazem acreditar que há barreiras intransponíveis. Mas e se eu te disser que essas barreiras podem ser derrubadas, que sua mente pode ser treinada para enxergar possibilidades onde antes havia apenas obstáculos? Os grandes sábios da história sempre ensinaram que a verdadeira força não está nas condições externas, mas na maneira como interpretamos e reagimos a elas. Os estoicos, por exemplo, acreditavam que o controle da mente era o maior poder que alguém poderia possuir. Não controlar o mundo, mas sim a si mesmo. Porque quando você treina sua mente, você não apenas sobrevive às dificuldades, você se torna inabalável. A disciplina mental não é um talento reservado a poucos, mas um músculo que todos podem fortalecer. E o que acontece quando você começa a treinar sua mente de verdade? Você aprende a transformar desafios em crescimento, a substituir dúvidas por confiança, a abandonar o que te paralisa e avançar sem medo. Você se torna ilimitado não porque não existem limites, mas porque você aprende a ultrapassá-los. E para te ajudar nessa jornada, eu vou te apresentar 12 passos transformadores para treinar sua mente e mudar sua vida. Então já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a frase do dia. Tenho uma mente ilimitada. Isso vai reforçar seu compromisso com essa mudança e com esse novo jeito de pensar. Agora, vamos direto para os 12 passos. 1. Rasgue o véu da ilusão. Sua mente é seu reino. O mundo que você vê não é o mundo real. Ele é um espelho das suas crenças, das suas interpretações, das histórias que você aceitou como verdades inquestionáveis. Desde o seu primeiro dia, foram te entregando fragmentos de realidade moldados por outras mentes. Você foi ensinado sobre o que é possível e o que não é, sobre o que deve desejar e o que deve temer. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso é um véu? Um véu fino, quase imperceptível, mas que te mantém distante daquilo que realmente é. O estoicismo já nos alertava para essa ilusão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Mas quantos de nós realmente entendemos isso? Quantos percebem que vivem dentro de um teatro onde os cenários foram montados antes mesmo que pudessem questionar? Você olha para o mundo e o vê cheio de barreiras, cheio de limites. Mas esses limites são reais ou apenas crenças reforçadas pela repetição? A verdade é que a sua realidade é moldada pelo que você acredita ser possível. Se acredita que é fraco, será. Se acredita que não merece algo, nunca o terá. A mente cria as correntes que nos prendem e, ao mesmo tempo, possui a chave para libertar-se. Mas a questão é, você está pronto para enxergar a verdade? Imagine um homem que passa a vida inteira dentro de uma cela, mas a porta nunca esteve trancada. Ele nunca tentou abri-la, pois foi ensinado que era impossível sair. O tempo passa e ele aceita sua condição. Torna-se confortável naquele espaço apertado, pois acredita que ali é onde pertence. Mas um dia, um fio de dúvida surge. E se a porta estiver aberta? Ele hesita, pois o medo do desconhecido é maior do que o desconforto do que já conhece. Mas por fim ele se levanta e empurra. A porta se abre com um leve ranger. E então ele vê. O mundo que ele conhecia era apenas um fragmento. O véu se rasga, a ilusão desaparece. Você vive dentro de uma construção mental. E essa construção pode ser um castelo ou uma prisão. Pode ser um espaço de crescimento ou um buraco onde você se enterra. A diferença está na forma como você decide enxergar. O estoicismo nos ensina que o único domínio verdadeiro que temos é sobre a nossa percepção. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela, e você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. Isso significa que o mundo externo pode tentar te dobrar,
mas nunca poderá quebrar o que está dentro de você, a menos que você permita. As circunstâncias não possuem poder algum sobre você, além daquele que você concede a elas. Se alguém te insulta, a dor vem da sua interpretação de que aquilo tem importância. Se um obstáculo surge, o medo vem da sua crença de que ele não pode ser superado. O mundo em si é neutro. Você é quem dá cor a ele. Mas há algo que precisa ser dito. Rasgar o véu da ilusão não é confortável. É fácil permanecer no sono, vivendo dentro das mesmas narrativas. É mais simples culpar o destino, os outros, a sorte. Mas a verdade é incômoda, porque ela coloca o peso da responsabilidade sobre você. Se você realmente quiser se libertar, terá que abandonar desculpas, terá que enfrentar suas próprias limitações e perceber que muitas delas não passam de sombras projetadas pela sua mente. E então surge a pergunta inevitável: o que acontece depois que o véu se rasga? A resposta é simples: você se torna ilimitado. Não porque o mundo se dobra a você, mas porque você aprende que pode se dobrar ao mundo sem se quebrar. Você se adapta, se fortalece, se reinventa. Descobre que sua mente é um universo em expansão e que nada do lado de fora pode definir o que está dentro. Você para de temer a mudança, pois entende que a única constante da vida é o fluxo. Para de buscar aprovação externa, pois percebe que ninguém pode validar algo tão vasto quanto a sua própria consciência. Para de se prender a dores antigas, pois compreende que segurar uma chama na mão só continua queimando quem se recusa a soltá-la. Rasgar o véu da ilusão é mais do que um ato de coragem. É um renascimento, um despertar. A questão é: você está pronto? Mas esteja ciente, rasgar o véu da ilusão não significa que o caminho à frente será fácil. Na verdade, pode ser desconfortável, até doloroso. A ilusão, por mais que nos aprisione, também oferece uma sensação de segurança. Quando você começa a enxergar a realidade como ela é, sem os filtros que antes te protegiam, percebe o quão vulnerável sempre foi. A diferença agora é que essa vulnerabilidade não precisa mais te paralisar. Você percebe que o medo não passa de um reflexo da sua própria mente e que a coragem não é a ausência desse medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Você entende que o passado não tem o poder de definir seu futuro, a menos que você insista em carregá-lo consigo. E, acima de tudo, você descobre que a liberdade verdadeira nunca esteve do lado de fora, mas sempre dentro de você. Então eu te pergunto, você está pronto para abrir essa porta? Está pronto para deixar a cela e ver o que há além? Ou prefere continuar sentado, esperando que alguém venha e te diga que já é hora de sair? A escolha sempre foi sua e sempre será. 2. Condicione sua mente para a batalha diária. Todo dia é uma batalha silenciosa. Não é uma guerra de espadas nem de exércitos armados, mas uma luta diária travada dentro de cada um de nós. A nossa mente muitas vezes se coloca em oposição aos nossos maiores desejos, buscando descanso no conforto da procrastinação, no abraço morno da dúvida ou na sedução da fraqueza. É um campo de batalha onde a paz não é conquistada por uma vitória única, mas por inúmeras pequenas vitórias que acumulam ao longo do tempo. E é nesse cenário, onde a resistência mental se torna essencial, que o estoicismo se revela como uma das filosofias mais poderosas para nos ajudar a treinar nossa mente para a batalha cotidiana. O estoicismo, com sua visão prática da vida, nos ensina que o maior obstáculo que enfrentamos não está no mundo externo, mas dentro de nós mesmos. Se somos dominados pelas nossas emoções, se nos deixamos consumir pela procrastinação, ou se cedemos ao medo e à dúvida, estamos nos tornando escravos de nossas próprias falhas internas. No entanto, a filosofia estoica não nos propõe uma vida sem emoções, mas sim uma vida em que podemos cultivar o autocontrole. Aprender a distinguir o que está sob o nosso poder e o que não está, e com isso, conquistar uma verdadeira liberdade mental. O primeiro passo para transformar a sua mente e treiná-la para ser ilimitada é aceitar a sua natureza humana.
Somos seres imperfeitos, propensos a falhas, distrações e medos. No entanto, ao reconhecermos nossas fraquezas, damos o primeiro passo para superá-las. O estoicismo nos ensina que a virtude não é um estado inatingível, mas algo que devemos cultivar constantemente, em cada ação, em cada pensamento e em cada momento. Ao aceitar que a luta interna é parte da condição humana, podemos começar a buscar maneiras de superar os desafios que surgem em nosso caminho. A procrastinação, esse inimigo invisível que nos prende, é um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa jornada. Às vezes, parece mais fácil adiar uma tarefa ou se esconder atrás de desculpas do que enfrentar o desconforto de agir. Mas como o filósofo romano Sêneca nos ensina, o tempo é a nossa coisa mais preciosa e, ao desperdiçá-lo, estamos desperdiçando a nossa própria vida. A procrastinação não é apenas um adiamento de tarefas, mas um adiamento da nossa evolução pessoal. Quando procrastinamos, estamos, na verdade, fugindo de um confronto direto com a nossa capacidade de vencer as dificuldades. O verdadeiro poder está na ação imediata, em tomar decisões que alinhem nossa mente com o objetivo de superação. Entender a procrastinação como uma forma de fuga é crucial para poder enfrentá-la. Não podemos nos permitir ser escravizados pela busca constante de conforto, como se o simples ato de descansar fosse a chave para a felicidade. A verdadeira paz vem da ação, do compromisso de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação não é imediata. A mente treinada, assim como um músculo, precisa ser desafiada regularmente para se fortalecer. Não há evolução sem esforço. A dúvida é outro inimigo que ataca a nossa mente, muitas vezes nos paralisando. O medo de errar, a insegurança sobre nossas escolhas, o receio de falhar, todos esses pensamentos são naturais, mas se não os controlarmos, eles se tornam um fardo pesado. O estoicismo nos ensina que devemos focar no que podemos controlar, nossas ações, nossos pensamentos e a maneira como respondemos ao que a vida nos apresenta. O futuro é incerto e o sucesso nunca é garantido, mas isso não deve ser motivo para a hesitação. É precisamente porque não sabemos o que está por vir que devemos agir com coragem e firmeza, baseados no que sabemos ser certo. O filósofo Epicteto nos lembra que nossa liberdade está em nossa capacidade de decidir como reagimos às circunstâncias, e ao decidir agir com coragem diante da dúvida, estamos começando a criar a mentalidade de um vencedor. Não é a ausência de dúvida que faz alguém forte, mas a capacidade de agir apesar dela. O medo de falhar não deve ser visto como uma fraqueza, mas como uma oportunidade de crescer. Quando treinamos nossa mente para encarar a dúvida de frente e ainda assim seguir em frente, nossa capacidade de conquistar se expande. A fraqueza é outra grande adversária. Sentir-se fraco não é algo incomum, especialmente quando a vida parece exigir mais de nós do que estamos dispostos a dar. Mas a fraqueza não é uma condição permanente. Ela é temporária e pode ser superada com disciplina e treino. O verdadeiro segredo está em entender que a fraqueza é apenas uma percepção, não uma realidade imutável. O corpo e a mente podem ser treinados para suportar maiores desafios. A resistência mental é algo que pode ser cultivado ao longo do tempo, começando com pequenas vitórias diárias. Quando fazemos o que é difícil, quando escolhemos o caminho mais desafiador, estamos fortalecendo nossa capacidade de resistir à adversidade. E com o tempo, o que antes parecia impossível se torna uma segunda natureza. Porém, a resistência mental não se constrói apenas no campo da ação prática, mas também no campo das ideias. A maneira como vemos o mundo, como interpretamos as situações e como reagimos a elas, define o nosso nível de resistência. A mente treinada não se deixa abater pelas circunstâncias externas, mas encara o mundo com uma perspectiva mais ampla e uma visão mais clara. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e a focar no que podemos controlar. A nossa atitude, a nossa visão e a nossa capacidade de agir com propósito. Uma das maiores lições que podemos aprender é que a batalha diária é uma escolha.
Todos os dias, temos a oportunidade de decidir se vamos seguir em frente ou se vamos ceder à fraqueza. Mas, ao escolher o caminho da ação, da disciplina e da coragem, estamos criando um novo padrão de pensamento e de comportamento. Não há limites para o que podemos alcançar quando treinamos nossa mente para ser forte e resiliente. A mente humana é incrivelmente poderosa, e com o treinamento adequado, podemos desbloquear todo o seu potencial. Ao eliminar a procrastinação, enfrentar a dúvida com coragem e superar a fraqueza com disciplina, estamos não apenas treinando nossa mente, mas também criando uma base sólida para a transformação pessoal. Cada pequena vitória, cada passo em direção ao controle de nossas emoções e pensamentos, nos aproxima de uma versão mais forte e ilimitada de nós mesmos. O caminho para a transformação mental é longo e desafiador, mas é um caminho que vale a pena percorrer. Ao seguir os princípios do estoicismo e combinar esses ensinamentos com uma disciplina diária e uma mentalidade de crescimento, podemos não apenas superar os desafios da vida, mas também alcançar um estado de liberdade e poder interior. A mente treinada é ilimitada, e é esse o verdadeiro objetivo da batalha diária: conquistar a si mesmo. 3. Seja o arquiteto da sua mente. Você é o arquiteto da sua mente, quer perceba isso ou não. A cada pensamento que cultiva, a cada crença que aceita como verdade, você está construindo os alicerces da sua própria realidade. A questão é: você está desenhando esse projeto conscientemente ou apenas seguindo um modelo que lhe foi imposto? Está esculpindo sua mentalidade com precisão ou permitindo que outros empilhem tijolos em um edifício que não reflete quem você realmente é? Nenhum império se ergue sem um arquiteto. Nenhuma grande estrutura surge do acaso. Mas muitos vivem como se suas mentes fossem edifícios abandonados, cheios de rachaduras e sustentados por fundações frágeis, formadas por crenças limitantes que nunca foram questionadas. Se você deseja mudar sua vida, precisa antes aprender a construir sua mente. Os estoicos compreenderam essa verdade séculos atrás. Epicteto dizia que o primeiro passo para a liberdade é perceber o que está sob seu controle e o que não está. E o que sempre esteve ao seu alcance é a forma como interpreta e responde ao mundo. Você não escolhe os ventos que sopram sobre sua vida, mas pode decidir como ajustar suas velas. Não tem poder sobre as tempestades que surgem, mas pode fortalecer sua embarcação para que elas não te destruam. O pensamento automático é um veneno sutil. Ele se infiltra em sua mente sem que perceba, moldando sua percepção da realidade e limitando seu potencial. Quando você age sem questionar, sem refletir, está entregando as rédeas do seu destino ao acaso. E não há escravidão maior do que ser refém de padrões mentais que nunca foram seus para começo de conversa. A maneira como você reage aos desafios da vida não é um reflexo da realidade, mas um reflexo do seu condicionamento. Alguém que foi ensinado a temer o fracasso verá cada erro como uma prova de sua incompetência. Outro, que aprendeu que os fracassos são apenas degraus para o crescimento, verá essas mesmas quedas como oportunidades. A diferença entre essas duas pessoas não está no que acontece a elas, mas na estrutura mental que construíram para interpretar os acontecimentos. Se deseja transformar sua mente, precisa primeiro se tornar consciente do que acontece dentro dela. Não pode continuar operando no piloto automático, permitindo que pensamentos aleatórios e emoções incontroláveis ditem suas ações. Assim como um arquiteto precisa de um plano antes de erguer um edifício, você precisa projetar conscientemente a forma como deseja pensar, reagir e viver. A reprogramação da mente não acontece por acaso. Ela exige disciplina, exige intenção. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escrevia diariamente para si mesmo, não para os outros. Suas meditações eram uma forma de arquitetar sua própria mente, de lembrar a si mesmo do que era importante, de reforçar os princípios que queria seguir. Ele entendia que, sem esse processo, sua mente seria moldada pelo caos externo, pelas emoções passageiras, pelos desafios que surgiam.
A arquitetura mental começa pelo que você permite entrar. O que consome diariamente, as conversas que mantém, as informações que absorve, as ideias que aceita, são os materiais que está usando para construir sua mente. Se alimenta de pessimismo, sua visão de mundo será sombria. Se permite que o medo domine seus pensamentos, criará uma estrutura frágil, incapaz de resistir às tempestades da vida. Mas se escolhe cultivar força, clareza e sabedoria, edificará uma mente inabalável. Não aceite tudo que sua mente lhe diz como verdade absoluta. O pensamento não é um mestre, é um servo. Quando você o controla, ele se torna uma ferramenta poderosa, mas se o deixa solto, ele se transforma em uma corrente que te aprisiona. O estoicismo ensina que devemos treinar nossa mente diariamente, assim como treinamos o corpo. A força mental não surge do nada. Ela é esculpida na repetição de hábitos, no exercício constante da autodisciplina, na prática diária de resistir aos impulsos destrutivos. Cada vez que escolhe a razão em vez da emoção, cada vez que decide agir com clareza em vez de reagir impulsivamente, está fortalecendo as fundações da sua mente. Mas não basta apenas resistir ao que é negativo. Para se tornar um verdadeiro arquiteto da sua mente, você deve construir algo positivo no lugar. Os espaços vazios que surgem quando você remove pensamentos limitantes precisam ser preenchidos por crenças que impulsionam seu crescimento. Acreditar que você pode mudar não é apenas uma ideia motivacional, é uma necessidade. A neurociência já comprovou que nosso cérebro é plástico, capaz de se moldar e se transformar ao longo da vida. Isso significa que seus padrões de pensamento não são sentenças definitivas. Você não está condenado a pensar da mesma forma para sempre. Pode escolher novas perspectivas, novas formas de enxergar o mundo, mas para isso, precisa agir como um escultor paciente, moldando sua mentalidade todos os dias, retirando as imperfeições e esculpindo uma versão mais forte e resiliente de si mesmo. A mente que você constrói determinará a vida que você terá. Se edificar uma estrutura fraca, qualquer tempestade a derrubará. Mas se erguer uma fortaleza de convicção, consciência e autodisciplina, nada poderá abalar o que você se tornou. O verdadeiro arquiteto da mente não teme os desafios, pois sabe que são parte do processo. Ele não se ilude com a ideia de que será fácil, pois entende que tudo que vale a pena exige esforço. Ele aceita que a construção nunca está completa, que sempre há algo a aperfeiçoar, que a jornada é contínua. A pergunta que fica é: você está disposto a pegar as rédeas do seu próprio pensamento e moldá-lo para a grandeza? Ou continuará permitindo que sua mente seja um terreno abandonado, sujeito às tempestades do acaso? A decisão está em suas mãos, afinal, ninguém pode construir sua mente por você. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Torne-se um mestre da resiliência. A vida, em toda a sua complexidade, não faz concessões. Não há caminhos fáceis nem jornadas tranquilas. Se você está esperando um mar calmo, a realidade vai lhe ensinar que as ondas são imprevisíveis e as tempestades podem surgir a qualquer momento. Os ventos da adversidade podem derrubar qualquer um, mas o segredo não está em evitar as dificuldades, está em como você responde a elas. A verdadeira grandeza não reside em ser imune aos desafios, mas sim em como enfrentamos cada um deles. Nos momentos mais difíceis, é a sua mente que vai determinar o seu destino. Ser forte não é uma questão de estar fisicamente imbatível, mas de cultivar a resiliência, a capacidade de resistir e se recuperar diante das quedas. Treinar a mente para ser resiliente é um dos maiores segredos para alcançar uma vida plena. E o estoicismo oferece lições valiosas
para quem deseja ser inquebrável. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem do controle que temos sobre nossas próprias reações. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que não são as coisas que nos acontecem que nos afetam, mas sim como reagimos a elas. No entanto, isso não significa ignorar ou reprimir nossas emoções, mas aprender a não deixar que elas nos dominem. Quando a tempestade chega, quando a vida nos testa, é fácil ceder ao desespero, à raiva ou à frustração. Mas é nesses momentos que a verdadeira força se revela. Em vez de ser dominado pela emoção, a resiliência exige que você tome uma pausa, respire profundamente e escolha como irá reagir. A prática da resiliência começa com a compreensão de que as adversidades são uma parte inevitável da vida. Ao contrário da crença popular de que devemos evitar o sofrimento, o estoicismo nos ensina que ele é um professor fundamental. Sem desafios não há crescimento. Sem obstáculos não há superação. Cada dificuldade traz consigo uma oportunidade de evolução. A resiliência não é algo que se conquista ao ser poupado dos desafios, mas ao ser fortalecido por eles. Ao ver cada momento difícil como uma chance de se transformar, você se torna mais forte a cada dia. O conceito de resiliência está profundamente entrelaçado com a ideia de controle. Em um mundo cheio de incertezas, onde muitas coisas estão fora do nosso alcance, a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa resposta. As situações podem ser difíceis, mas a maneira como você escolhe reagir a elas é totalmente sua. O mestre da resiliência não é aquele que evita os desafios, mas aquele que os abraça, entende o que pode aprender com eles e segue em frente com uma força inquebrantável. Isso exige disciplina mental, paciência e, acima de tudo, a consciência de que as adversidades não definem quem somos. Somos nós que escolhemos o que fazer com elas. O caminho para se tornar inquebrável começa com o treinamento da mente. Assim como um músculo que precisa de constante exercício para se fortalecer, a mente também precisa de prática para se tornar resistente. A resistência mental é construída a partir de hábitos diários que desafiam o conforto e a complacência. Meditar sobre nossas emoções, praticar o desapego de resultados e aceitar que a impermanência é a única constante no universo. São algumas das formas de fortalecer nossa mente. Cada vez que você se permite sentir a dor, a frustração ou a tristeza, mas escolhe não se deixar consumir por elas, está criando um novo caminho neural, que com o tempo se torna mais forte. Além disso, é preciso ter uma visão clara de que a vida não é uma linha reta. As quedas fazem parte do percurso, e a grandeza de uma pessoa não está em evitar os erros, mas em como ela se ergue depois de cada um deles. Marco Aurélio, um dos imperadores mais sábios que a história já conheceu, foi um grande exemplo de resiliência. Em seus pensamentos, ele constantemente lembrava a si mesmo que a vida é feita de altos e baixos, mas que a resposta do ser humano a esses momentos define seu caráter. A felicidade depende de nós, ele dizia, destacando a ideia de que, mesmo diante de desafios imensos, a paz interior pode ser conquistada por aqueles que escolhem manter o controle sobre suas emoções. É interessante notar que a resiliência não é sinônimo de rigidez. Pelo contrário, ela exige flexibilidade mental. A verdadeira força mental está em saber se adaptar às mudanças, em saber quando é necessário ajustar sua estratégia, em entender que o fracasso não é um fim, mas um novo começo. Ser resiliente é aprender a se adaptar sem perder a sua essência. Isso significa, muitas vezes, entender quando é o momento de persistir e quando é o momento de mudar de direção. A resiliência não é um estado fixo, mas uma prática constante de adaptação e aprendizado. O caminho da resiliência não é fácil, mas é essencial para alcançar a verdadeira liberdade. A liberdade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de escolher como viver apesar deles. Cada pessoa que se dedica a treinar sua mente para ser mais resiliente começa a perceber que, quando se domina as reações internas, a vida exterior
deixa de ter o poder de nos abalar. A mente se torna uma fortaleza, e nada que aconteça fora dela pode nos destruir. A verdadeira força vem de dentro. É um processo gradual, mas um dos mais poderosos que você pode empreender. Ao cultivar uma mentalidade resiliente, você não está apenas se preparando para enfrentar os desafios da vida, você está se preparando para prosperar em meio a eles. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada, cada dificuldade um convite ao crescimento. O segredo da resiliência é entender que a vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você escolhe reagir a isso. E assim a vida, com suas lições e desafios, se torna um campo fértil para o autoconhecimento. Ao abraçar cada experiência com coragem, ao treinar a mente para não se perder no caos, você se transforma. A resiliência se torna a chave que abre portas para uma vida mais plena, onde o impossível não é um obstáculo, mas uma possibilidade. Quando você treina sua mente para ser inquebrável, começa a perceber que nada neste mundo pode impedir seu crescimento. Você é o mestre de sua própria realidade, e ao tomar o controle, você se torna ilimitado. 5. Mate o sabotador interno. Ninguém te atrapalha tanto quanto você mesmo. Não é o mundo lá fora que te impede de crescer. Não são os obstáculos, não são as dificuldades, não é a falta de sorte ou qualquer outra desculpa que você tem repetido para si mesmo. O verdadeiro inimigo não veste uma armadura, não bate na sua porta e nem se revela de forma óbvia. Ele vive dentro da sua mente, sussurrando palavras de dúvida, reforçando fraquezas, minando sua confiança pouco a pouco. O nome dele? O sabotador interno. Essa voz não surgiu do nada. Foi moldada pelo medo, pela comparação, pelo condicionamento social. Foi alimentada cada vez que você aceitou limites que não eram seus, cada vez que cedeu à insegurança, cada vez que adiou uma decisão por receio de fracassar. Ela cresceu junto com você, sutil no início, mas agora forte o suficiente para fazer você questionar sua própria capacidade. E o mais cruel dessa voz, ela sabe tudo sobre você. Conhece seus pontos fracos, seus momentos de fraqueza, seus medos mais profundos. Ela é como um inimigo invisível, sempre à espreita, pronto para atacar quando você está prestes a dar um passo adiante. No instante em que decide agir, ela sussurra: "E se não der certo?" Quando começa a se destacar, ela lembra: "Você não merece isso." E quando falha, ela grita: "Viu? Eu avisei." Mas o que os estoicos nos ensinam? Que o maior poder do homem está na forma como ele controla sua mente. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre se não puder comandar a si mesmo." E isso significa que a verdadeira liberdade começa quando você silencia essa voz sabotadora e assume o controle do seu destino. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que essa voz não é uma verdade absoluta. Ela não é um oráculo, não é uma sentença final. É apenas um reflexo do seu medo, uma criação da sua própria mente. Mas enquanto você acreditar nela, ela continuará a crescer. O sabotador interno não pode ser convencido com palavras. Ele não desaparece com promessas vazias. Ele só pode ser derrotado com ação. Cada vez que você enfrenta um medo e segue em frente, essa voz enfraquece. Cada vez que escolhe agir apesar da dúvida, você a empurra para o fundo da sua mente. E um dia, quando olhar para trás, perceberá que ela já não tem mais o mesmo poder sobre você. Os estoicos praticavam o ensaio da adversidade exatamente por isso. Eles acreditavam que, ao se exporem ao desconforto voluntário, poderiam treinar a mente para resistir à voz do medo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, sabia que seus maiores desafios não vinham dos inimigos externos, mas da sua própria mente. Ele escrevia: "Se você está sofrendo por algo externo, não é a coisa em si que te aflige, mas a sua percepção dela. E isso está sob seu controle. E está sob o seu controle também. O problema é que você tem alimentado essa voz por tempo demais. Cada vez que recuou por insegurança, deu mais força a ela. Cada vez que desistiu no meio do caminho, reforçou sua presença.
Mas isso não significa que ela seja invencível. O primeiro passo para matá-la é reconhecer que ela existe, que ela fala com você todos os dias e que, na maioria das vezes, é apenas uma mentira disfarçada de prudência. A mente humana tem um vício perigoso. Ela prefere a zona de conforto, prefere evitar riscos, prefere se manter onde já se sente segura. E o sabotador interno usa isso contra você. Ele te convence de que não vale a pena tentar, que o caminho é difícil demais, que talvez seja melhor esperar um pouco mais. Mas o tempo continua passando e você continua no mesmo lugar. Quem você poderia ser se essa voz não existisse? Quantos sonhos teria realizado se tivesse silenciado as dúvidas? Quanto potencial ainda está adormecido dentro de você porque essa voz te convenceu a não tentar? A verdade brutal é que ninguém pode calar essa voz por você. Ninguém pode entrar na sua mente e mudar sua programação interna. Isso é um trabalho que só você pode fazer. Mas a boa notícia é que essa voz não é uma sentença de prisão perpétua. Ela pode ser desmontada pedaço por pedaço, até não restar mais nada além da sua verdadeira essência. E como se faz isso? Primeiro, desafiando cada pensamento que ela lança contra você. Quando ela disser, você não consegue. Pergunte, por que não? Quando ela insistir, você não é bom o suficiente. Responda, e quem decide isso? Depois, provando para ela que está errada, agindo, fazendo, arriscando. Cada pequeno avanço que você dá contra essa voz é uma rachadura na sua estrutura. E se continuar, dia após dia, haverá um momento em que ela finalmente desmoronará. E então, o que resta? O silêncio da dúvida se transformará na presença da confiança, a hesitação dará lugar à ação, e pela primeira vez você sentirá o peso da liberdade que vem de dentro. Não há inimigo maior do que aquele que habita sua mente, mas também não há vitória mais grandiosa do que derrotá-lo. 6. Desconstrua a dor e transforme em poder. Existe algo que ninguém pode evitar. Não importa quem você seja, o que tenha conquistado ou para onde esteja indo. Em algum momento, a dor vai bater à sua porta. Pode vir como uma perda inesperada, um fracasso amargo, uma traição que despedaça sua confiança ou um vazio que consome seus dias. E quando ela chega, a maioria tenta fugir. Busca distrações, se esconde atrás de desculpas, mergulha no desespero ou se rende ao peso esmagador do sofrimento. Mas existe outra escolha, uma que poucos ousam fazer: transformar a dor em poder. A dor por si só não significa nada. Ela não é um castigo nem um sinal de derrota. É apenas uma energia bruta, uma força em estado puro, esperando para ser usada. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Para eles, o sofrimento não vinha da dor em si, mas da maneira como escolhemos encará-la. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo em sua época, perdeu filhos, enfrentou guerras, traições e pestes. Mas ele nunca se entregou ao desespero. Em vez disso, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A dor só tem o poder de te destruir se você permitir. O que realmente te machuca não é a situação, mas a interpretação que você faz dela. Uma mesma experiência pode quebrar um homem ou fortalecê-lo, dependendo da mentalidade que ele escolhe adotar. A diferença entre os que se afundam na dor e os que se elevam com ela não está na intensidade do que sentem, mas no que fazem com esse sentimento. Pense em uma forja. O fogo que derrete o ferro também é o fogo que o transforma em lâmina. A mesma temperatura que poderia destruir, quando direcionada, molda algo mais forte. E a dor funciona exatamente assim. Quando você se entrega a ela, quando a encara como uma injustiça, ela te destrói. Mas quando decide usá-la, quando a transforma em combustível para crescer, ela se torna sua aliada. As cicatrizes que você carrega podem ser marcas de feridas ou podem ser símbolos de resistência. Cada uma delas conta uma história. Cada dor que suportou, cada batalha que enfrentou, cada lágrima que derramou não foram em vão. O problema não é ter sido machucado, isso é inevitável.
O problema é continuar se ferindo com a mesma dor, dia após dia, ao revivê-la sem transformá-la. Os estoicos praticavam um exercício chamado amor fati, o amor pelo destino. Eles acreditavam que tudo o que acontecia na vida, o bom e o ruim, era parte de um grande fluxo inevitável. Em vez de resistir ao sofrimento, eles o aceitavam como um professor. Como Sêneca dizia, o destino conduz aquele que o aceita, mas arrasta aquele que resiste. Aceitar a dor não significa gostar dela. Não significa se tornar indiferente à perda, à frustração ou ao sofrimento. Significa entender que fugir é inútil, que lamentar não muda nada e que existe um caminho melhor. Usar a dor como força para crescer. A história está cheia de exemplos daqueles que pegaram sua dor e a transformaram em grandeza. Homens e mulheres que passaram por dificuldades extremas, que enfrentaram rejeição, fracasso e desespero, mas escolheram não ser definidos por isso. Cada um deles teve um momento de decisão. Ou permitiam que sua dor os destruísse, ou a usavam como fogo para alimentar sua ascensão. A força não nasce do conforto. Ninguém se torna inquebrável vivendo uma vida fácil. Os estoicos sabiam disso, por isso treinavam o desconforto, expunham-se a dificuldades, preparavam-se mentalmente para a dor antes mesmo que ela chegasse. Faziam isso porque compreendiam uma verdade essencial. A dor pode ser a sua destruição ou a sua libertação, e essa escolha sempre estará em suas mãos. Se hoje você carrega um peso, se há algo dentro de você que dói, que te arrasta para baixo, pare e pergunte a si mesmo: o que vou fazer com isso? Você pode continuar lamentando. Pode continuar preso na narrativa de que a vida foi injusta, que as coisas deveriam ter sido diferentes, que o mundo te deve algo. Mas essa mentalidade nunca te fará avançar. Ou você pode olhar para a dor nos olhos e dizer: obrigado. Obrigado por me testar. Obrigado por me dar a chance de crescer. Obrigado por me mostrar onde sou fraco, para que eu possa me fortalecer. Obrigado por me lembrar que ainda estou vivo, que ainda sou capaz de sentir. A partir desse momento, a dor deixa de ser uma prisão e se torna um caminho. Ela se torna um lembrete de que, enquanto houver sofrimento, haverá espaço para a evolução. Se você quer mudar sua vida, comece mudando a forma como encara sua dor. Use-a, direcione-a, pegue tudo o que já te machucou e transforme em aprendizado, em disciplina, em força. Faça com que cada ferida se torne uma armadura, não um fardo. E então, um dia, quando olhar para trás, perceberá que aquilo que um dia tentou te destruir foi exatamente o que te tornou invencível. 7. Quebre o ciclo da mediocridade. A mediocridade se instala silenciosamente, como uma névoa densa que envolve a mente sem que você perceba. No início, são pequenos detalhes, a decisão de adiar um plano, a justificativa para não se esforçar tanto, a aceitação do mínimo como suficiente. Depois, essa névoa se transforma em uma prisão invisível, onde cada tentativa de mudança é abafada por desculpas e conformismo. O perigo da mediocridade é que ela se disfarça de conforto. O ser humano é programado para buscar o caminho de menor resistência, para evitar o desconforto e se agarrar ao que é familiar. Mas esse conforto é um veneno lento, corroendo sua ambição, seu crescimento e, no fim, sua própria identidade. O grande problema não é apenas estar acomodado, mas nem sequer perceber que está. Os estoicos sempre alertaram sobre os perigos de uma vida levada no piloto automático. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Essa frase é um golpe contra a procrastinação e contra a tendência humana de ficar apenas no campo das ideias, sem ação. A mediocridade prospera onde há indecisão, onde há desculpas e onde há medo de enfrentar o desconforto da evolução. Mas se a mediocridade é essa prisão, o que a mantém de pé? A resposta está na mente preguiçosa. Uma mente que se acostumou a buscar atalhos, que evita desafios, que escolhe a satisfação instantânea em vez do esforço contínuo. A mente preguiçosa não percebe que cada pequena escolha diária
está desenhando o seu destino. A verdadeira força está em desafiar-se constantemente. A única maneira de quebrar o ciclo da mediocridade é se tornar alguém que não teme o esforço, que não foge do desconforto, que abraça o crescimento como um compromisso inegociável. Isso exige autodisciplina, exige consciência, exige um confronto direto com aquela parte de você que sempre quer optar pelo caminho mais fácil. O comodismo é traiçoeiro porque oferece um alívio momentâneo. Não se esforçar tanto hoje parece inofensivo. Não desafiar sua mente, não se aprofundar no conhecimento, não testar seus próprios limites, parece algo insignificante. Mas tudo isso se acumula. A cada dia que você aceita menos do que poderia ser, a cada momento que escolhe o mínimo quando poderia ir além, está fortalecendo as correntes da mediocridade. Os estoicos sabiam que a grandeza não era algo reservado a poucos, mas sim o resultado da disciplina diária. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, mas sim com o que podemos moldar, nossa mente, nosso caráter, nossas ações. Ele dizia: quanto tempo mais você vai esperar para exigir o melhor de si mesmo? Esperar é um hábito destrutivo. Esperar pelo momento certo, pela motivação, pelas condições perfeitas, é um convite para a estagnação. O ciclo da mediocridade se alimenta da espera. A espera por sentir-se pronto, a espera por circunstâncias ideais, a espera pelo sinal perfeito. Mas nada disso virá. O que define aqueles que escapam dessa prisão mental não é uma oportunidade divina, mas sim a decisão de agir mesmo quando não há garantias, mesmo quando o caminho é incerto. O medo de falhar também sustenta esse ciclo. Muitos escolhem permanecer na mediocridade porque o fracasso os assusta. É mais confortável não tentar do que lidar com a possibilidade de errar. Mas esse medo é uma ilusão. O verdadeiro fracasso não é cair, mas nunca ter se arriscado o suficiente para saber do que você é capaz. A mente indisciplinada busca justificativas para permanecer onde está. Ela dirá que não há tempo, que a situação é difícil, que os outros têm vantagens que você não tem. Mas essas desculpas são construções mentais que servem apenas para te manter preso na mediocridade. A única maneira de destruir esse ciclo é desafiar cada pensamento que tenta te convencer a ficar parado. A grandeza exige sacrifício. Não há transformação sem esforço. Você não se tornará alguém acima da mediocridade sem pagar o preço da disciplina, da constância, da dor necessária para evoluir. Mas essa dor é passageira. O peso da mediocridade, por outro lado, é um fardo que você carregará pelo resto da vida, caso escolha permanecer onde está. O tempo continua passando. A cada dia que você não age, a cada oportunidade que deixa escapar, a cada desculpa que aceita como verdade, a mediocridade se fortalece. Mas também a cada desafio enfrentado, a cada limite superado, a cada dia em que você escolhe crescer em vez de se acomodar, o ciclo começa a se quebrar. O que você faz agora determina quem você será no futuro. Não há segredos, não há atalhos. Há apenas a escolha entre permanecer onde está ou se tornar alguém que não aceita viver abaixo de seu verdadeiro potencial. A mediocridade não avisa quando chega. Ela se infiltra devagar, se esconde nos pequenos hábitos, se camufla no conforto diário. Ela se apresenta como descanso, quando na verdade é procrastinação. Disfarça-se de prudência quando na realidade é medo. Rouba sua ambição sem que perceba, até que um dia você acorda e percebe que passou anos vivendo muito abaixo do que poderia. O tempo não para aqueles que hesitam. A cada dia que você aceita menos de si mesmo, mais distante fica daquilo que poderia ser. A cada escolha por permanecer no mesmo lugar, a cada oportunidade desperdiçada, a cada decisão baseada no medo, a mediocridade se fortalece. Ela não exige grandes falhas, não precisa de grandes derrotas, apenas da sua passividade. Mas há sempre um momento de ruptura, um instante em que você percebe que já perdeu muito tempo, que já aceitou pouco demais, que já adiou o suficiente. Esse momento pode ser agora. Você pode decidir
aqui e agora, que não viverá mais abaixo do seu potencial. Que a partir de hoje, cada passo será um desafio, cada escolha será consciente, cada ação será um tijolo na construção de algo maior. A mediocridade não pode coexistir com a disciplina. Quando você se torna alguém que exige mais de si, ela desaparece. E quando isso acontece, o que sobra? Uma mente livre, um espírito forte, uma vida que vale a pena ser vivida. 8. Abrace a incerteza e avance mesmo no escuro. A vida nunca oferece garantias. Você pode planejar cada passo, calcular todas as possibilidades, tentar prever cada obstáculo, mas ainda assim, o amanhã permanecerá um território desconhecido. Isso assusta a maioria das pessoas. A incerteza é um abismo, uma escuridão onde o medo sussurra dúvidas. E se der errado? E se eu não for bom o suficiente? E se tudo desmoronar? Essas perguntas se repetem dentro da mente, criando correntes invisíveis que mantêm as pessoas presas exatamente onde estão. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. A incerteza não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a paralisia causada pelo medo do que não pode ser controlado. Se você esperar até ter todas as respostas antes de agir, nunca dará um único passo. Se precisar de certezas antes de seguir em frente, estará condenado a uma vida de hesitação. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Epicteto nos ensinou que não temos controle sobre os eventos externos, mas apenas sobre nossas reações a eles. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força." O problema não é a incerteza, mas a forma como você a encara. Para muitos, ela representa um risco, um perigo a ser evitado. Mas para aqueles que realmente desejam crescer, a incerteza é uma porta aberta para a transformação. Todo avanço na vida exige atravessar um território desconhecido. Nenhuma conquista acontece sem risco, nenhuma evolução acontece sem enfrentar o desconhecido. A mente não treinada vê a escuridão e recua. A mente treinada vê a escuridão e avança. O medo do desconhecido não pode ser eliminado completamente, mas pode ser controlado. E esse controle começa com a ação. Não importa o quão nebuloso seja o caminho à frente, dar um passo à frente sempre será mais poderoso do que ficar parado. Imagine um viajante que caminha por uma estrada na escuridão. Ele não vê o fim do caminho, não sabe o que o aguarda depois da próxima curva. Mas ele tem uma escolha. Pode parar e esperar o amanhecer, permitindo que o medo o prenda no mesmo lugar, ou pode continuar andando, confiando que cada passo adiante revelará um pouco mais do caminho. Essa é a metáfora da vida. O sol não nasce para aqueles que esperam. Ele ilumina o caminho daqueles que seguem em frente, mesmo quando tudo ao redor é incerteza. A resistência à incerteza vem do desejo de controle. A mente busca previsibilidade, quer garantias, quer certezas. Mas o mundo não opera dessa forma. A natureza é imprevisível. O tempo é incontrolável. O destino é um livro que só se escreve à medida que você caminha. A grandeza surge para aqueles que abandonam a ilusão de que podem controlar tudo e, em vez disso, aprendem a navegar no caos com confiança. Os estoicos treinavam sua mente para não temer o que está além do seu controle. Eles sabiam que a resistência ao desconhecido era um desperdício de energia. Sêneca dizia: "Somos mais frequentemente assustados do que feridos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Essa é a essência do medo da incerteza, um sofrimento antecipado, uma preocupação com cenários que muitas vezes nunca se concretizam. Se você deseja treinar sua mente para ser ilimitada, precisa mudar sua relação com o desconhecido. Precisa parar de vê-lo como um obstáculo e começar a enxergá-lo como um campo de possibilidades. Para isso, deve agir antes de se sentir pronto, caminhar mesmo sem enxergar o destino final. Deve confiar que a clareza virá com o movimento, não com a espera. Há um paradoxo poderoso aqui. Quanto mais você evita a incerteza, mais fraco se torna. Quanto mais você se expõe a ela,
mais forte fica. A coragem não surge na ausência do medo, mas na disposição de seguir adiante apesar dele. A cada vez que você enfrenta o desconhecido, algo dentro de você muda. Sua mente se expande, sua confiança cresce, sua tolerância ao desconforto se fortalece. Aqueles que esperam garantias acabam vivendo uma vida pequena. Nunca ousam, nunca exploram, nunca descobrem o que realmente poderiam ser. Mas aqueles que abraçam a incerteza aprendem a se adaptar, a criar oportunidades onde antes viam apenas riscos, a encontrar força onde antes sentiam apenas medo. A mente ilimitada não exige caminhos claros, não busca previsibilidade. Ela compreende que a única constante na vida é a mudança, e por isso aprende a dançar com o desconhecido, a se mover com ele, em vez de resistir. O desconhecido sempre estará à sua frente, quer você aceite ou não. Fugir dele não o fará desaparecer, apenas adiará o inevitável. A vida é feita de mudanças inesperadas, desafios imprevistos e momentos em que nada parece certo. Mas dentro dessa incerteza reside um segredo que poucos compreendem. É exatamente aí que o crescimento acontece. Cada grande conquista que já ocorreu na história da humanidade nasceu do desconhecido. Cada inovação, cada descoberta, cada transformação pessoal começou com alguém ousando dar um passo sem saber onde ele levaria. Quem espera a certeza antes de agir está fadado a permanecer no mesmo lugar, pois a certeza nunca chega antes do movimento. A mente ilimitada não se fecha diante do medo, mas aprende a coexistir com ele. Não busca eliminar a incerteza, mas treina-se para encontrá-la e seguir adiante de qualquer forma. Isso é liberdade. Isso é poder. Quando você compreende que não precisa de garantias para agir, que pode seguir em frente, mesmo sem ver o caminho inteiro, percebe que não há nada realmente capaz de te parar. Então pare de esperar. O tempo não para por ninguém. A vida não faz pausas até que você se sinta pronto. O único momento que realmente importa é agora. Dê o primeiro passo, mesmo no escuro. O caminho se revelará com o movimento. Então a pergunta final não é se a incerteza vai desaparecer. Ela sempre estará lá. A pergunta é: você continuará esperando que tudo esteja claro antes de agir? Ou escolherá avançar, mesmo sem todas as respostas? No fim, o futuro pertence àqueles que ousam caminhar no escuro. 9. Discipline-se como um guerreiro. Um guerreiro não se constrói no campo de batalha, mas na disciplina que ele cultiva todos os dias. Sua força não vem apenas da espada que carrega ou da armadura que veste, mas da sua capacidade de comandar a si mesmo, de resistir às tentações, de permanecer firme quando tudo ao redor tenta desviá-lo do caminho. Antes de derrotar qualquer inimigo externo, ele precisa vencer a guerra dentro de sua própria mente. A maioria das pessoas vive à mercê dos próprios desejos, escravas de impulsos que não conseguem controlar. Buscam conforto imediato, evitam esforço, cedem às distrações que roubam seu tempo e energia. São governadas pelo prazer momentâneo, entregues à preguiça, ao medo, ao caminho mais fácil. Mas o que essas pessoas não percebem é que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada por aqueles que têm domínio sobre si mesmos. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Para eles, a disciplina não era uma restrição, mas uma ferramenta de poder. Epicteto ensinava que um homem livre não é aquele que faz o que quer a qualquer momento, mas aquele que é capaz de dizer não aos impulsos que o enfraquecem. Ele dizia: nenhum homem é verdadeiramente livre se não puder comandar a si mesmo. A mente indisciplinada é como um navio sem leme. Ela se move ao sabor das correntes, sendo arrastada por qualquer emoção, qualquer desejo passageiro, qualquer influência externa. Uma pessoa sem disciplina pode até desejar grandes coisas, mas nunca as alcançará porque não tem a força interna para fazer o que precisa ser feito, independentemente do que sente. A disciplina não é sobre emoção, não é sobre motivação, não é sobre acordar todos os dias inspirado e disposto a agir.
É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É acordar cedo quando o corpo pede mais sono. É seguir com seu plano quando a mente tenta te convencer a desistir. É dizer não ao que te afasta do seu propósito, mesmo que a tentação seja grande. No estoicismo, essa disciplina se chama autodomínio. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Como imperador de Roma, ele tinha acesso a todos os prazeres que alguém poderia desejar: luxo, poder, conforto, mas escolhia viver com simplicidade, recusando-se a ser escravo de suas próprias vontades. Ele escrevia em suas meditações: se você se sente perturbado, não é algo externo que te controla, mas sim sua própria fraqueza. E essa fraqueza surge quando você não estabelece regras para si mesmo, quando deixa sua mente vagar sem direção, quando se permite ser controlado por distrações e desculpas. Você quer algo? Trabalhe por isso. Você deseja mudança? Faça o que precisa ser feito. A disciplina não se trata de sentir vontade, mas de agir apesar da falta de vontade. Muitos evitam essa verdade porque a disciplina exige sacrifício, e o sacrifício dói. Mas a ausência de disciplina cobra um preço muito maior. A pessoa indisciplinada pode até encontrar prazer no momento, mas pagará com frustração, arrependimento e uma vida aquém do seu potencial. Cada vez que você cede à fraqueza, fortalece a ideia de que não é capaz. Cada vez que escolhe o caminho mais fácil, torna-se mais frágil diante da vida. Mas há um segredo que poucos entendem. Quanto mais você se disciplina, mais livre se torna. Quando tem controle sobre si mesmo, não é mais escravo dos impulsos, não é mais refém das circunstâncias. Você se torna capaz de criar sua própria realidade, de agir com propósito, de decidir sua vida em vez de apenas reagir a ela. Disciplina não significa viver sem prazer. Significa escolher prazeres que constroem, não que destroem. Significa entender que há um tempo para tudo e que se você fizer o que é difícil agora, mais tarde poderá colher os frutos do seu esforço. Significa trocar a satisfação imediata por recompensas que realmente importam. Treinar sua mente para a disciplina é como forjar uma espada. No início, o metal é bruto, sem forma. Precisa ser aquecido, moldado, martelado inúmeras vezes até se tornar afiado e forte. Sua mente funciona da mesma maneira. Se deseja se tornar alguém capaz de alcançar qualquer coisa, precisa se submeter ao fogo da autodisciplina, precisa se testar, se moldar, resistir ao que te enfraquece. Os fracos cedem ao primeiro obstáculo, os fortes continuam. E a diferença entre eles não está no talento, nem na sorte, mas na capacidade de se manterem firmes quando todos os outros desistem. A disciplina não é algo que se conquista de um dia para o outro, mas um processo contínuo, uma batalha diária contra a resistência interna. Todos os dias, sua mente tentará te convencer a escolher o conforto, a adiar o que precisa ser feito, a buscar desculpas aceitáveis para evitar o esforço. Mas a diferença entre aqueles que dominam sua própria vida e aqueles que permanecem estagnados está justamente na resposta a essa resistência. Você cede ou avança? Cada ato de disciplina fortalece sua mente. Cada pequena vitória sobre a preguiça, sobre a procrastinação, sobre os desejos impulsivos, constrói um caráter inquebrantável. Você não se torna disciplinado apenas nos momentos grandiosos, mas nos detalhes do dia a dia. É no momento em que escolhe sair da cama quando gostaria de dormir mais, quando decide continuar treinando mesmo sem motivação, quando recusa distrações para focar no que realmente importa. Com o tempo, o que antes parecia difícil se torna natural. O que exigia esforço passa a ser parte de quem você é. E um dia, sem perceber, você se torna alguém que não precisa de incentivos externos para agir, pois encontrou dentro de si a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Isso é liberdade. Isso é poder. Isso é ser ilimitado. 10. Desenvolva uma mentalidade de ferro.
Há algo profundamente poderoso em não se curvar diante das adversidades da vida. Cada dia oferece uma nova oportunidade para que você forje a sua mente, para que ela se torne inquebrável diante dos desafios que surgem no caminho. A mentalidade de ferro não é um estado de perfeição, mas uma prática constante, uma escolha diária. É o poder de resistir, de permanecer firme quando as circunstâncias tentam nos derrubar. Aqueles que desenvolvem essa mentalidade não se deixam vencer pela realidade dura ou pelos obstáculos. Eles escolhem não ser quebrados, independentemente das forças externas que se levantam contra eles. O estoicismo nos ensina que, diante da tempestade, o maior poder que possuímos é a nossa resposta interna. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, não falava de uma vida sem desafios, mas de uma vida onde a força interior se sobrepõe a qualquer circunstância externa. Ele compreendia que, ao aceitar as incertezas da vida e ao não se deixar dominar por elas, uma pessoa poderia encontrar uma paz imperturbável. Ele sabia que a mente é o campo onde todas as batalhas acontecem. Se você pode dominar a si mesmo, nada no mundo poderá dominar você. A mente de ferro não é formada da noite para o dia. Ela é cultivada através de uma disciplina inabalável, do compromisso diário de não se deixar arrastar pelas circunstâncias. Isso começa com a compreensão de que os desafios fazem parte da jornada e que, em muitos casos, são esses próprios desafios que nos moldam. As dificuldades não são um fardo, mas uma oportunidade de aprimorar nossa resiliência e crescer. Quando você compreende que as dificuldades são inevitáveis e parte essencial do processo de evolução, você começa a mudar sua perspectiva e, assim, sua mentalidade. A verdadeira força mental está em não ser influenciado pelos altos e baixos da vida. As emoções podem ser volúveis, como o vento que sopra para todos os lados, mas a mente que é treinada na disciplina do controle interno permanece firme como uma rocha. O estoicismo nos ensina que devemos praticar o desapego das coisas que não podemos controlar. As circunstâncias externas, como as opiniões alheias, as falhas ou os imprevistos, estão além do nosso domínio. No entanto, o que podemos controlar é a maneira como respondemos a essas situações. E é isso que nos dá o poder de não ser quebrados. Para cultivar uma mentalidade de ferro, é preciso entender a essência do autocontrole. Todos nós enfrentamos desafios, sejam eles internos ou externos. Mas como reagimos a esses desafios é o que define quem realmente somos. Se permitirmos que nossas emoções governem nossas ações, seremos facilmente manipulados pela turbulência da vida. Porém, se treinarmos nossa mente para agir com clareza e racionalidade, mesmo diante do caos, teremos o poder de navegar por qualquer tempestade com confiança. Ser inquebrável, como os estoicos ensinam, não significa ser imune à dor ou ao sofrimento. A verdadeira força está em como lidamos com esses momentos de dificuldade. Não devemos tentar escapar da dor, mas aprender a aceitá-la como parte natural da existência humana. Cada momento de sofrimento tem o potencial de nos ensinar algo valioso sobre quem somos e sobre nossa capacidade de resistir. O sofrimento, em vez de ser visto como um inimigo, deve ser tratado como um mestre que nos ajuda a aprimorar nossa força interna. A mentalidade de ferro também está relacionada com a ideia de que a verdadeira liberdade vem do controle sobre si mesmo. O mundo ao nosso redor pode ser imprevisível, mas a maneira como reagimos a ele é sempre uma escolha nossa. Isso exige prática e dedicação. Precisamos aprender a não nos deixar dominar pelos altos e baixos da vida, mas sim a viver com um senso constante de equilíbrio interno. Isso pode ser alcançado através da reflexão diária, da meditação e da vigilância sobre nossos próprios pensamentos e emoções. A mente treinada é capaz de filtrar as distrações externas e focar no que realmente importa, o nosso propósito, nossos valores e nossa visão. Cultivar uma mentalidade inquebrantável também exige a disposição de enfrentar os nossos próprios medos. Muitas vezes, o que nos impede de avançar
é o medo do fracasso ou da rejeição. No entanto, é fundamental perceber que o fracasso é apenas uma parte do processo. Nenhuma grande realização vem sem seus obstáculos. Grandes filósofos, líderes e pessoas que mudaram o mundo enfrentaram adversidades imensas, mas a diferença entre eles e aqueles que desistiram foi a maneira como escolheram reagir a esses obstáculos. O medo é uma emoção natural, mas não deve ser um impedimento. Em vez de temê-lo, é preciso enfrentá-lo de frente, sabendo que o medo é apenas um sinal de que estamos crescendo, nos desafiando e saindo da zona de conforto. A mentalidade de ferro também é desenvolvida através da aceitação da impermanência. A vida é, por natureza, transitória. Nenhum momento, seja ele de prazer ou de dor, dura para sempre. Aqueles que possuem uma mente forte sabem disso e não se apegam a nenhum dos extremos. Eles aceitam as mudanças com serenidade, sabendo que, assim como a dor passa, os momentos de alegria também se dissipam. Essa aceitação da impermanência nos liberta da necessidade de controle e nos permite viver no presente, aproveitando cada momento com sabedoria e graça. Essa abordagem da vida nos desafia a abraçar a ideia de que somos, em grande parte, responsáveis pela maneira como vivemos nossas vidas. Não podemos controlar as circunstâncias, mas sempre podemos controlar como escolhemos reagir a elas. A mente de ferro é aquela que se mantém firme diante dos desafios, que não se abala diante das dificuldades, que se adapta, aprende e cresce. O objetivo é criar uma mentalidade que seja à prova de falhas, uma mente que, mesmo nos piores momentos, se mantém inquebrantável. Desenvolver essa mentalidade não é fácil, mas é profundamente gratificante. Não se trata de eliminar todos os desafios ou de viver uma vida sem dor, mas de aprender a se manter firme, não importa o que aconteça. Ao treinar sua mente para ser imune às circunstâncias, você cria um poder interno que nada pode derrubar. Você se torna inquebrável, não porque seja perfeito, mas porque aprendeu a ser flexível diante das adversidades, a lidar com os altos e baixos com a mesma serenidade. No final das contas, a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentar qualquer problema com a mente treinada. A mentalidade de ferro é a chave para transformar a vida em uma jornada de crescimento constante. Quando você escolhe não se curvar às circunstâncias, você escolhe ser livre. A liberdade começa na mente, e uma mente forte, disciplinada e resiliente é verdadeiramente ilimitada. 11. Seja imparável e indomável. As dificuldades da vida não perguntam se você está pronto. Elas simplesmente aparecem. Algumas vêm como ventos sutis, outras como tempestades avassaladoras. Mas o que realmente importa não é a força do impacto, e sim a resistência que você desenvolveu. Os que permanecem de pé, aqueles que seguem em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra eles, esses são os verdadeiramente indomáveis. Nada pode parar alguém que se recusa a desistir, porque a decisão de continuar não está no mundo lá fora, mas dentro de si. Ser imparável não significa nunca sentir medo ou insegurança. Significa seguir adiante apesar deles. As grandes mentes que moldaram a história enfrentaram fracassos, rejeições e desafios imensos, mas havia algo dentro delas que as impedia de ceder. Marco Aurélio, o imperador filósofo, sabia disso muito bem. Governou Roma em tempos de crise, guerra e peste, e ainda assim manteve sua mente firme. Não porque o mundo lhe ofereceu facilidades, mas porque ele se recusou a ser derrotado pelas dificuldades. O estoicismo ensina que a verdadeira força vem daquilo que ninguém pode tirar de você, sua vontade inquebrantável. O primeiro passo para se tornar indomável é compreender que a resistência não depende do que acontece ao seu redor, mas da maneira como você escolhe encarar cada desafio. A vida pode lançar pedras no seu caminho, mas cabe a você decidir se elas serão obstáculos ou degraus. Os que se recusam a desistir transformam dificuldades em aprendizado, fracassos em oportunidades e dor em combustível para continuar.
A mente humana é moldável, capaz de se adaptar, mas só aqueles que treinam sua força mental conseguem usá-la a seu favor. Os estoicos falavam muito sobre o destino e sobre como a realidade nem sempre se curva aos nossos desejos, mas o que sempre enfatizavam era que o verdadeiro poder está em como reagimos ao que nos acontece. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, não escolheu sua condição de nascimento, mas escolheu sua resposta diante dela. Ele poderia ter se resignado, aceitado o destino sem questionar. No entanto, escolheu se fortalecer, aperfeiçoar sua mente e ensinar a outros que a liberdade verdadeira vem de dentro. Ser imparável é exatamente isso. Entender que ninguém pode impedir sua evolução, a menos que você mesmo permita. A resistência mental é construída aos poucos e se fortalece todas as vezes que você decide continuar quando seria mais fácil parar. Todos têm momentos de dúvida, momentos em que a exaustão tenta convencê-los de que talvez seja melhor desistir. Mas aqueles que se tornam indomáveis são os que ignoram essa voz e seguem adiante. Eles sabem que o caminho da grandeza é feito de passos dados na escuridão, de avanços que ninguém vê, de batalhas silenciosas contra si mesmos. A verdadeira força não se mede pelo que se conquista, mas pela capacidade de se levantar sempre que necessário. Os que se recusam a desistir não esperam um cenário ideal para agir. Eles agem com o que têm, onde estão, porque entendem que a vida não faz concessões para aqueles que hesitam. Esperar o momento perfeito é uma ilusão. O momento perfeito é aquele em que você decide agir, independentemente das circunstâncias. Isso é ser imparável. Isso é ser indomável. Um espírito que não se dobra não nasce da noite para o dia. Ele é forjado no fogo da persistência. A cada dificuldade superada, a cada dor transformada em aprendizado, algo dentro de você se fortalece. Aqueles que desistem nunca experimentam essa evolução, mas os que resistem, os que seguem apesar dos ventos contrários, descobrem que a verdadeira grandeza não está no destino final, mas no caminho percorrido. E quando percebem isso, entendem que nada pode detê-los. A mente treinada sabe que o fracasso não é o fim, mas um capítulo na jornada. Cada grande conquistador, cada gênio que mudou o mundo, teve momentos de fracasso absoluto. Mas a diferença entre eles e os que nunca saíram do lugar foi a recusa em se render. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Nelson Mandela passou anos na prisão antes de se tornar um símbolo mundial de resiliência. A história está repleta de exemplos de que aqueles que persistem são os que deixam sua marca no mundo. Ser indomável não significa ser insensível ou não sentir dor. Significa usá-la como um catalisador, uma força propulsora para seguir em frente. A dor pode ser uma aliada poderosa quando você aprende a canalizá-la para o crescimento. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Não viam o sofrimento como um castigo, mas como um meio de fortalecimento. Aceitar a dor, aprender com ela e transformá-la em ação é um dos maiores segredos da resiliência. Quem consegue fazer isso se torna verdadeiramente imparável. A disciplina é um elemento essencial para essa jornada. Vontade sozinha não é suficiente. É preciso treinar sua mente para agir, mesmo quando não há motivação, mesmo quando tudo parece difícil. A motivação é passageira, mas a disciplina é o que constrói impérios. Acordar todos os dias e escolher avançar, independentemente do que sente, é o que separa os fortes dos fracos. E cada pequeno ato de disciplina reforça sua mente, tornando-a mais resistente, mais focada, mais determinada. A jornada para se tornar imparável e indomável não é para todos. Muitos desistem no meio do caminho, pois o processo é árduo e exige renúncias. Mas aqueles que persistem descobrem um poder que poucos conhecem. O poder de não ser refém das circunstâncias. O poder de seguir adiante quando todos os outros já pararam. O poder de saber que, aconteça o que acontecer, você sempre pode continuar. Não existe força maior do que a de uma mente que decidiu não desistir.
Essa é a força que transforma o impossível em realidade, que atravessa barreiras e muda destinos. E quando você percebe que é capaz disso, nada mais pode segurá-lo. A vida pode testar você de todas as formas possíveis, mas enquanto houver um resquício de vontade dentro de você, enquanto houver um desejo genuíno de continuar, você seguirá em frente, sempre. Nada pode deter aquele que se recusa a desistir. 12. Torne-se ilimitado. O que separa aqueles que alcançam a grandeza daqueles que permanecem estagnados não é sorte, talento ou circunstância. É a decisão inabalável de continuar avançando, aconteça o que acontecer. O mundo está repleto de histórias de pessoas que, diante das dificuldades, escolheram seguir em frente quando tudo indicava que deveriam parar. Essa é a essência de alguém imparável. Não ser controlado pelos fracassos, não ser desencorajado pelos desafios e não se render às limitações impostas pela vida. A verdadeira força não reside apenas nos músculos ou na inteligência, mas na vontade inquebrantável. Quem domina a própria mente, domina o destino. Marco Aurélio governou Roma em tempos de crise, enfrentando guerras, traições e até mesmo uma praga devastadora. Mas em seus escritos, ao invés de lamentações, ele deixou um legado de resiliência. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Ele compreendia que os desafios não são obstáculos definitivos, mas testes para fortalecer a mente. Ser indomável não significa ser insensível ou invulnerável. O medo, a dor e a dúvida fazem parte da experiência humana, mas o que define um espírito imbatível é a capacidade de avançar apesar deles. Quantas vezes o desânimo já tentou convencê-lo a desistir? Quantas vezes a fadiga sussurrou que seria mais fácil abandonar seus objetivos? O caminho daqueles que se recusam a desistir não é isento de dificuldades. Ele é forjado justamente no fogo dos desafios, onde cada queda se torna uma lição e cada fracasso um novo degrau para o sucesso. A filosofia estoica ensina que o poder verdadeiro está naquilo que controlamos, nossas atitudes, nossas escolhas e nossa disciplina. O mundo pode ser caótico e imprevisível, mas quem treina a própria mente aprende a não ser abalado pelas circunstâncias externas. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores pensadores da história, compreendia isso melhor do que ninguém. Ele não podia controlar sua condição inicial, mas podia escolher sua resposta a ela. Em vez de se tornar vítima do destino, transformou a própria mente em uma fortaleza impenetrável. Ser imparável significa compreender que cada dificuldade carrega em si uma oportunidade disfarçada. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não chegaram onde estão porque tiveram caminhos fáceis. Elas enfrentaram incontáveis derrotas, mas escolheram não vê-las como fins, e sim como processos de aprendizado. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir inventar a lâmpada. Nelson Mandela passou décadas na prisão antes de se tornar símbolo da resistência e da liberdade. O que une essas histórias não é a ausência de fracassos, mas a recusa em permitir que os fracassos os definissem. O treinamento da mente exige mais do que apenas desejo. Exige disciplina. O desejo pode acender a chama inicial, mas é a consistência que mantém o fogo aceso. Quantas vezes você já quis mudar algo em sua vida, mas não persistiu o suficiente? Quantos sonhos foram abandonados porque o esforço parecia grande demais? A verdade é que a maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas param no primeiro sinal de resistência, quando, na realidade, os maiores avanços acontecem exatamente depois dos momentos mais difíceis. Os estoicos praticavam a visualização negativa, uma técnica poderosa para fortalecer a resiliência. Eles se preparavam mentalmente para as dificuldades antes mesmo que elas chegassem. Se algo inesperado acontecesse, já estavam preparados para enfrentar. Isso não significa viver com pessimismo, mas com uma mentalidade indestrutível.
Aqueles que treinam sua mente para aceitar que desafios virão e que são capazes de superá-los se tornam imbatíveis. O mundo pode lançar obstáculos, mas nada pode deter aquele que já decidiu que irá até o fim. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que a motivação será suficiente para sustentá-las na jornada. Mas a motivação é como um fogo passageiro. Acende rapidamente, mas se extingue na primeira brisa. O que realmente sustenta um espírito inquebrantável é a disciplina. É acordar e fazer o que precisa ser feito, independentemente do que sente. É trabalhar mesmo quando não há ninguém assistindo, treinar mesmo quando o cansaço aperta, estudar mesmo quando a preguiça tenta se instalar. Disciplina é o que separa os que sonham dos que realizam. Uma mente imparável também compreende que o medo não é um inimigo. Na verdade, o medo é um sinal de que você está diante de algo que vale a pena. As maiores conquistas da vida estão logo além daquilo que nos assusta. Quem recua diante do medo nunca experimenta a grandeza. Mas quem encara o medo de frente, quem avança mesmo tremendo, descobre que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E essa decisão é o que molda aqueles que se tornam lendas. A resistência mental não se trata apenas de enfrentar desafios externos, mas também os internos. Nossa própria mente, muitas vezes, é o maior campo de batalha. A dúvida, a insegurança, a voz interna que sussurra que talvez você não seja bom o suficiente, tudo isso faz parte da luta. Mas um espírito indomável aprende a não dar ouvidos a esses pensamentos. Ele reconhece que a mente pode ser tanto um aliado quanto um inimigo, e treina-se para comandá-la, ao invés de ser comandado por ela. O tempo passa para todos. Daqui a um ano, você poderá olhar para trás e ver progresso, ou verá desculpas. A diferença entre um destino e outro está nas escolhas diárias. Cada ação, por menor que seja, molda a pessoa que você está se tornando. Se você quer ser alguém imparável, precisa agir como tal. Precisa tomar decisões difíceis, abrir mão de distrações, suportar momentos de desconforto. Mas se fizer isso, se realmente abraçar esse caminho, descobrirá que a vida recompensa aqueles que não desistem. Nada pode deter quem decide que continuará, não importa o que aconteça. Essa é a essência da resiliência. Essa é a marca daqueles que se tornam lendas. Enquanto os outros se rendem ao primeiro sinal de resistência, os indomáveis seguem adiante. Enquanto os fracos se deixam abater pelos desafios, os imparáveis os usam como trampolins. No final, não é sobre o que a vida coloca no seu caminho, mas sobre como você escolhe enfrentá-la. O destino pertence àqueles que não se rendem. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. Poucos têm a disciplina e a determinação para buscar esse tipo de transformação. Treinar a mente não é algo que acontece de um dia para o outro, mas cada passo que você der te levará a um novo nível de força, clareza e liberdade. O que antes parecia impossível, agora se torna parte do seu caminho. Agora quero saber, você ficou até o fim? Comente aqui, até o fim, para eu ver quem realmente está comprometido com essa jornada. E me conta também, de onde você está nos assistindo? Quero ver até onde essa mensagem está chegando. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like e se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.